Sou deputada da Assembleia Nacional, pertenço à Comissão de Relações Exteriores e Comunidades Estrangeiras. Sou o presidente do Grupo Nacional de Acompanhamento à União Interparlamentar. Na minha apresentação eu comecei por enaltecer ou salientar o que diz a Agenda 2063, a Agenda Africana, a África que todos queremos, uma agenda desenhada para um período de 50 anos e que basicamente coincide com aquilo que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Portanto, todas as aspirações e grande parte dos objetivos são coincidentes, embora os prazos sejam um pouco mais alargados. Aliás, vale dizer que essa agenda foi aprovada em 2013 e nessa altura nós já estávamos quase a chegar ao fim do período de avaliação dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio. Depois fiz uma breve referência à Agenda 2030, que são os objetivos e os seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e portanto, para chamar a atenção de que, efetivamente, o mundo está todo focado no cumprimento destes objetivos. Muitos países têm praticamente os problemas resolvidos, alguns que não têm os problemas resolvidos ou não têm esses objetivos alcançados, mas têm algumas condições, sobretudo em termos de recursos humanos, que vão viabilizar que eles possam, de facto, alcançá-los. Nós, os países dos PALOP, temos um grande handicap que normalmente se apresenta, que é o financeiro, portanto, de onde ir buscar financiamento para financiar estes programas. Mas depois tivemos também a oportunidade, com base nas apresentações de ontem, de perceber que não é só o dinheiro, portanto é preciso haver um longo trabalho de casa, a preparação de condições, a disponibilidade e o tratamento de dados, de informação estatística credível, que nos permita racionalizar da melhor forma esses recursos que nos levem a alcançar esses objetivos. Depois, o papel dos parlamentos, em que salientei a principal função do Parlamento. A principal função do Parlamento é, sem dúvidas, aprovar o Orçamento Geral do Estado, sem desprimor da demais legislação, mas é o Orçamento Geral do Estado que nos permite, ou nos deve permitir, avaliar o caminho que estamos a seguir, a implementação das políticas que desenhamos para suprir as nossas dificuldades e caminharmos rumo a um desenvolvimento sustentável. E aí, portanto, fizemos uma análise circunstancial do que é o Orçamento Geral do Estado em Angola, identificamos algumas insuficiências, algumas das quais estão em vias de serem supridas, e outras que vai demorar o seu tempo, como tivemos a oportunidade ontem de ouvir as apresentações do Parlamento de Cabo Verde e do Parlamento da Guiné, que estão já com sinais verdes relativamente aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e em que Angola, nos dados estatísticos internacionais, não apresenta nenhum indicador nem verde, nem muito próximo do verde. Temos fé que até 2030 vamos, com certeza, melhorar significativamente essa situação. Mas para isso temos consciência de que, de facto, há aqui um desafio grande, que é o papel do Parlamento para ajudar a que esses objetivos sejam alcançados. Da União Interparlamentar, é uma organização do Parlamento a nível mundial, que é equivalente às Nações Unidas para os governos, e de onde também aprovamos algumas resoluções e temos estado que nos conduza a essa situação. É um fórum de concertação política que tem estado a evoluir ao longo dos tempos. É uma organização que já tem 130 anos, portanto surgiu muito primeiro que as próprias Nações Unidas, e
temos estado todos juntos a conseguir alcançar alguns desses objetivos. Eu iria particularizar o objetivo número 5, sobre a igualdade do género, de onde é notória a evolução de grande parte dos parlamentos, sobretudo do mundo árabe, que tinham percentagens quase insignificantes ou até não tinham representação feminina. E hoje são parlamentos que têm mulheres presidentes de parlamentos, como é o caso dos Emirados Árabes Unidos, têm percentagens que já chegam muito próximo dos 20, 25%, pese embora alguns ainda estejam nos 16, 19%, mas sem dúvidas que nos últimos 4 anos houve um progresso muito grande nesse sentido. Esta organização criou uma comissão dos assuntos das Nações Unidas e de onde dá a oportunidade aos parlamentares de, previamente à aprovação das agendas e de outras declarações pelos governos, dos parlamentares se pronunciarem em assembleias que se realizam normalmente num período de 6 em 6 meses. Portanto, essa é uma oportunidade que nós temos também. Temos consciência de que temos de melhorar o nosso discurso, o nosso diálogo político, o diálogo político intra-Assembleia Nacional, portanto, intra-comissões de trabalho especializadas, intercomissões especializadas de trabalho e da própria Assembleia com outros atores, nomeadamente com o Executivo, com as instituições superiores de controle, como é o caso do Tribunal de Contas, a sociedade civil, instituições tais como associações comerciais, industriais e de outra natureza, para que possamos de facto ser um órgão representativo das vontades da população. Neste grupo, os participantes que representavam países como Moçambique, Timor-Leste, Angola, Cabo Verde, foram perentórios em apresentar 3 pontos essenciais, 3 dificuldades. O primeiro é de que sentem que os parlamentos não participam praticamente na elaboração das políticas públicas e gostariam de poder participar na elaboração das políticas públicas. A segunda questão é que não se consegue atualmente visualizar a articulação entre o orçamento e o programa, e o plano, como quisermos chamar. E em terceiro lugar, vimos também que esta articulação entre os diversos atores, portanto o Executivo, as instituições superiores de controle, nos casos que é o Tribunal de Contas, noutros tem outra designação, e a própria sociedade civil, que é outro ator, e ainda, portanto, talvez dentro da sociedade civil ou fora, depende da classificação de cada um, estas associações, estes movimentos associativos que têm algum peso, portanto, nós sentimos que esse diálogo também é um diálogo muito, muito fraco. Então, mas temos outras oportunidades. Temos, por exemplo, em termos de comunicação, um uso mais efetivo das tecnologias de informação e de informação e comunicação. Temos também uma outra grande oportunidade, que é de melhorar este estado de compreensão, ou melhor, a definição de metodologias que nos permitam estar informados, não elaborar as políticas, porque constatamos que não é uma questão específica de um ou de outro país, é genérico, a competência de elaboração das políticas é do Executivo, é dos governos, mas os deputados devem estar melhor inteirados destas políticas definidas para o país, na qualidade de representantes da população, do povo. E então a outra oportunidade é de facto melhorar estas metodologias, ou elaborar metodologias que permitam esta percepção clara de
quais são as políticas e de que forma é que elas estão entrosadas nos programas, nos projetos, nas ações que são apresentadas no Orçamento Geral do Estado. E depois um outro desafio para uns países, não para outros, como por exemplo Cabo Verde e São Tomé. Hoje já tem Cabo Verde, São Tomé e Timor-Leste já têm um orçamento programa, um orçamento programático, um orçamento moderno, portanto que permite uma avaliação no decurso da implementação do Orçamento Geral do Estado, uma avaliação daquilo que efetivamente está a ser feito, porque o orçamento é elaborado de forma a estar conformado com o programa. E vimos também uma particularidade, não obstante reconheçamos que seja uma dificuldade genérica de todos os PALOP, que é a questão da contabilidade patrimonial. É uma peça fundamental. Normalmente nós debruçamos-nos sobre a contabilidade orçamental, mas na realidade esta contabilidade patrimonial e a financeira e outras, mas sobretudo esta patrimonial, é de extrema utilidade neste período. Por outro lado, vimos que também devemos, como oportunidade, rentabilizar melhor estas ações de capacitação, de formação, e aproveitar estes momentos para interagir com os diversos atores. Por exemplo, nesta ação de formação estão representantes do Executivo, representantes do Tribunal de Contas e representantes do Parlamento e parlamentares dos países africanos de língua oficial portuguesa e Timor-Leste. E, portanto, é um bom momento para interagirmos, percebermos.